hoje em dia a gente é agitado aí no mundo político, não é? Tem dois planos para a gente fazer essa análise. Um é o plano jurídico. Aí você tem uma investigação em curso, uma investigação que já vem uma ano, ela começa pela Operação Furna da Onça, ela diz respeito a muitos deputados na Assembleia do Rio de Janeiro. Obviamente a maior atenção se dá sobre o Flávio Bolsonaro pela vinculação com o presidente da República. Não é? Esse tema da rachadinha, infelizmente, ele não é isolado no Brasil. Quem lida com, quem analisa a política brasileira, certamente já ouviu falar muito disso em muitas assembleias legislativas. É uma prática ilegal, irregular, lamentável, onde assessores dão uma parte do salário, ou são cobrados, ou em certo momento você considera uma extorsão, né? E se utiliza esse recurso para a campanha eleitoral, para fins políticos, enfim. Né? No Brasil, isso o primeiro ponto é que no Brasil tem muito assessor, né? Um gabinete, então, e geralmente tem lá no gabinete um faz-tudo, quer dizer, alguém de estrita confiança do deputado e que acaba fazendo um pouco o gerenciamento dessas ilegalidades, né? E aqui eu estou muito cuidado, aqui não é o caso de fazer acusação para ninguém, quer dizer, esse é o processo, essa é a investigação em curso. Aí você tem movimentações que são informais, você tem depósitos conta direto com dinheiro vivo, né? Enfim, você tem uma série de movimentações financeiras. Houve aquela identificação do COAF, uma movimentação atípica na conta do Queiroz. Ele justificou isso dizendo que tinha atividades econômicas de compra e venda de apartamentos, etc., no Rio de Janeiro, complementando a sua atividade como assessor parlamentar, né? Aí você tem essa loja de chocolates do Bolsonaro, enfim, é todo um conjunto de informações, acho que são objeto de investigação. Então, eu diria, tudo que a gente disser nesse momento pode ser um pouco precipitado, né? Porque vai ter que ser analisado. Eu acho que essa prisão precisa ser entendida exatamente qual foi a sua motivação, a prisão cautelar, né? Teoricamente ela pode ser feita se há obstrução da investigação, se há algum tipo de dano à investigação produzida, provocada pelo investigado, não é? Então acho que esse é um ponto importante. Obviamente não é a minha especialidade aqui como analista político, mas acho que é um ponto interessante. Um outro ponto, ainda no campo jurídico, que também não é a minha especialidade, existe uma chamada lei do abuso de autoridade. Lá no artigo 13º da lei fala em um dos crimes contra a lei de abuso de autoridade é a exposição indevida, sem interesse público, a curiosidade pública, né, de um preso, né? Então esse negócio de botar imagem, filmar as pessoas, a pessoa que é presa, depois divulgar na internet, eu também não tenho absoluta certeza sobre isso. Acho que era um tema jornalístico de investigação, se isso não incorre na lei de abuso de autoridade, né? Quer dizer, você pode expor a imagem de um preso quando isso cumpre uma função pública, né? Por exemplo, um estuprador, você divulga a imagem dele para que outras vítimas possam, digamos assim, fazerem também a sua denúncia. Então, acho que esses tópicos precisam ser analisados do ponto de vista jurídico, né? Tanto a motivação dessa prisão, como a exposição que foi feita aí no caso do Queiroz. Do ponto de vista político, não é? Eu diria que é mais um item numa quase tempestade, digamos assim. Eu não diria perfeita, porque nada é perfeito na vida, mas uma tempestade que envolve o presidente Bolsonaro. Então você tem, no meio de uma pandemia, o PIB caindo, quer dizer, você tem hoje um conjunto de investigações. Acho que a mais importante é essa investigação sobre fake news, conduzida pelo Supremo Tribunal, que a gente tem analisado aqui, toca direto na base do presidente da República, irritou muito o Palácio do Planalto. Você teve aí a abertura de contas de 10 deputados, um senador. Isso constrange a base do governo, tensiona a base do governo. Ontem você teve uma decisão de 9-1 no Supremo, a permanência lá do ministro Van, até hoje, né, ministro, no inquérito das fake news. Enfim, ou seja, é um clima muito ruim, que envolve hoje a presidência da República. E o caso Queiroz, em que pese não haja uma vinculação direta nesse momento com o presidente da República, você tem um advogado, ele está no sítio em Atibaia do advogado que atende ao presidente Bolsonaro, né? Inclusive defende o presidente Bolsonaro em processos, né? É ligado à família do presidente Bolsonaro, foi recebido no Palácio do Planalto e no Palácio da Alvorada diversas vezes nos últimos meses. É evidente que há uma conexão direta
da família Bolsonaro com o Queiroz, né? O Flávio Bolsonaro foi deputado 4 mandatos no Rio de Janeiro, desde 2003. O presidente Bolsonaro, há muito mais tempo, deputado federal. Então, quer dizer, ali você tinha quase que uma equipe política. E o professor está de volta com a gente para falar, para concluir essa questão do aspecto político, da repercussão, do alcance político dessa... O professor falava da conexão do advogado, o Assef, com a família Bolsonaro, né, professor? E aí eu ia perguntar para o professor se rende, né, porque são muitas figuras muito diferentes usando o mesmo discurso para tentar faturar politicamente com isso. Rende, professor? Olha, hoje a política é muito feita em redes sociais, né? Então fazer a perguntinha, cadê o Queiroz? O que o Queiroz vai revelar? Obviamente há uma expectativa, acho hoje um pouco improvável, de uma delação premiada. Enfim, a prisão preventiva pode se estender, pode tensionar o investigado, quer dizer, você tem todo um cenário aí de incerteza, né? Obviamente, nesses anos todos, o Queiroz, imagino que ele tenha muito conhecimento sobre todas essas transações que foram feitas no gabinete, né? Enfim, é um dado de grande incerteza, ninguém sabe exatamente quais foram todas essas movimentações, né? Vai ser utilizado politicamente. Agora, vamos lembrar, quantas vezes a gente analisa a política aqui, acontece um fato numa semana, parece uma bomba, um terremoto, daqui a 2, 3 dias, quer dizer, há novos fatos, daqui a pouco nós vamos ter a substituição do ministro Weintraub, nós vamos ter novos fatos das investigações sobre fake news, enfim, a vida política é muito dinâmica, não é? Agora, esse é um cadáver insepulto, esse é o passado aí né, da família Bolsonaro, do filho do presidente, nas vinculações que eventualmente teve com campanha eleitoral, de financiamento da campanha eleitoral. Isso vai ser utilizado. Obviamente tem o problema da tensão entre Wilson Witzel e o presidente Bolsonaro. Wilson Witzel, o governador do Rio de Janeiro, é um desafeto político, mais do que um adversário, um desafeto político do presidente Bolsonaro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é vinculada diretamente ao governo. Não acredito que a polícia seja instrumentalizada para fazer esse tipo de operação, muito menos o Ministério Público. O Ministério Público do Rio de Janeiro é uma instituição independente do governo do Estado, quer dizer, eu acho que é uma leviandade aqui fazer suposições de que há algum tipo de conexão política. É uma investigação em curso, simplesmente isso. Obviamente que o governo fará essa retórica. O Flávio Bolsonaro, aliás, já foi para as redes sociais agora há pouco, dizer exatamente isso, que isso é mais uma operação, mais uma peça no tabuleiro da perseguição ao presidente Bolsonaro. O governo fará esse discurso, a oposição dirá o contrário, dirá que, enfim, temos um esquema que vincula o presidente, não é? Mas o fato é que nós vamos ter uma investigação durante muito tempo acontecendo, não é? E o fato é que é mais um desgaste na imagem do presidente, porque acaba se confundindo com esse outro conjunto de investigações aí que estão em curso. O professor Schiller, só para a gente terminar a vossa análise, um elemento que faltou a gente colocar e está sendo muito destacado no noticiário hoje cedo é a questão da suposta mentira do advogado, a colocação de um lado advogado, do outro lado caseiro. A história mostra que caseiros não têm muita palavra, né? Me lembro de Francenildo, por exemplo, a história do ministro Palocci lá atrás, como rendeu, né? Coitado, Francenildo foi perseguido, teve extrato bancário, teve conta bancária invadida e tudo mais. Mas seja caseiro, seja porteiro, a gente tem aí um elemento de uma nós contra eles, ou ele contra você, ou a minha palavra contra a sua. Isso teria algum peso, professor? Ou vai na linha do que o senhor disse, amanhã tem outro escândalo, aí depois de amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro, e isso acaba sendo varrido para baixo do tapete? Olha, politicamente, eu acho que isso acaba se diluindo no mar de notícias, né? Quer dizer, se ele estava lá há 1 ano, 8 meses, ou meio ano. Quer dizer, o fato é que existe um advogado, que é o advogado do presidente da República, que é um advogado vinculado à família, que tem acesso ao Palácio do Planalto, ao Palácio da Alvorada, enfim, que é da intimidade, digamos assim, da presidência, não da presidência, no sentido da instituição presidência, mas do presidente da República e da família Bolsonaro, e que abrigava o Queiroz. Então, quer dizer, a ideia de que você possa desvincular o Queiroz da família Bolsonaro, quer dizer, essa é uma ideia que não existe, né? A ideia de que, bom, quem tem que explicar as movimentações ao Queiroz é um problema dele, eram os negócios dele. Esse discurso, de alguma maneira, foi ensaiado num certo momento, ele não funciona muito, quer dizer, há uma vinculação, digamos assim, a atividade profissional do Queiroz, ela esteve durante 20 anos ligada ao gabinete do Flávio Bolsonaro e indiretamente do próprio presidente Bolsonaro pelas relações
familiares, né? Então, quer dizer, eu acho que aí é um complicador real, né? Não tanto pelo detalhe, parece que era óbvio que ele há muito tempo, pelo menos, estava nessa residência no sítio Atibaia. Então, acho que aí não há muita novidade. Agora, juridicamente, isso pode ter uma certa relevância, né? Isso pode ter uma certa relevância que a gente vai ver no processo.